Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho retomar uma série que eu comecei ano passado, acabei interrompendo porque eu fiquei bastante atribulada, mas eu sei que muita gente gosta, sente falta, né? Quem tá fazendo TCC, quem passa pela angústia de ter que fazer uma monografia, certo? Eu tenho uma playlist aqui, eu vou deixar aqui nos cards, com alguns vídeos sobre dicas de como fazer uma monografia, TCC, tese, gargalos deste processo todo, né? Eu falo do delimitação de tema, fundamentação teórica. Aliás, acho que um dos vídeos mais vistos deste canal é como fazer fundamentação teórica, para ver como tem gente que sofre nesse processo. E o processo é de fato sofrido. Neste vídeo eu venho apontar 5 grandes erros neste processo todo. Não importa se é TCC, se é tese, se é dissertação ou qualquer coisa desse tipo. Um trabalho científico. Há apenas 5 erros? Não, há mais. Mas para esse vídeo não ficar longo, vou falar de 5, talvez os 5 mais graves, na minha opinião. E depois, se vocês quiserem, eu faço outro falando de outros. O primeiro erro, não sei se é o mais importante, o mais grave. Aliás, não vou fazer ranking, eu não faço ranking. Eu seleciono, mas qualquer primeiro, segundo, terceiro lugar, eu não faço isso, porque isso também muda de pessoa para pessoa. Mas o primeiro erro que eu vou falar, ele, não sei se é o mais grave, mas ele é capital. O que eu quero dizer com isso? Capital. Porque a partir dele podem surgir outros erros, né? Então ele é um erro que pode causar outros erros. Eu estou falando da falta de delimitação do tema. Eu fiz um vídeo específico tratando disso, vou deixar aqui. A dificuldade em delimitar o tema impacta todo o trabalho, ou a falta de delimitação. A dificuldade não é tão problemática assim, porque se você está com dificuldade, você nem avança muito. E você percebe que precisa de ajuda e tal. Mas, se você não delimita e segue fazendo, isso pode ser muito prejudicial, porque impacta todo o trabalho. Depois você tem que voltar a delimitar. Ou então, se você não volta e não ajusta, seu trabalho fica xoxo, você às vezes não tem tempo de concluí-lo, ou então a parte que mais importa, que é a sua análise, né, mais para o fim, a partir da parte prática, ou se não tiver parte prática, mas a partir de toda a argumentação, toda a sistematização argumentativa, ela fica xoxa, às vezes incompleta, às vezes ausente. Por quê? Porque você se espraiou demais, né? Foi abrangente demais e não deu conta. Se tem parte prática, pesquisa empírica, então isso fica bem mais evidente, fica bem pior. Então assim, delimite o tema. Na minha opinião, é melhor você falar de uma coisa específica e falar com profundidade, né? Falar bastante, tratar, abordar bem o tema, do que pegar um tema bem abrangente, uma abordagem bem abrangente e não dar conta, né? Tentar tratar de várias coisas e não dar conta. É melhor tratar de uma coisa só e fazer um bom trabalho do que pincelar várias coisas. Fica um trabalho superficial. E se você não delimita o tema, você vai ter problemas futuros. Se você tiver que fazer coleta de dados, usar algum instrumento de coleta de dados, questionário, entrevista e tal, você já vai sentir dificuldade também para dar conta dos objetivos. Se você não tiver delimitado, você também vai sentir dificuldade para analisar dados também. Então assim, seu orientador sempre vai falar, delimite, siga o que ele diz. Ele sabe o que fala porque ele está acostumado. A pessoa cansou de ver muita gente se dar mal por não delimitar, sabe? Essa angústia de querer dar conta e o prazo correndo, enfim. Eu já disse no outro vídeo, o trabalho não fica xoxo. Se você fizer com profundidade, não fica xoxo. Se você fizer bem feito, não fica xoxo. Tratar de algo pequeno, menor, não fica xoxo. Segundo erro é deixar a parte teórica descolada da parte prática. Ou seja, toda a parte de fundamentação teórica, e eu já falei que eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui, toda essa parte de fundamentação teórica, revisão de literatura e tudo mais, deixar descolada da parte prática. Essas duas partes têm que ser assim, imbricadas, elas não podem ser justapostas, né? Você faz uma coisa, conclui, depois faz a outra parte. Não.
a parte prática tem que ser analisada à luz da teoria. Você retoma alguns autores, retoma alguns conceitos. É por isso que eu sempre falo também para os meus alunos: não citem em vão. Não cite para encher linguiça. Cite, trabalhe os autores, depois os principais você retoma lá no final. As ideias deles no final, né? Você vai retomar, você vai testar, você vai colocar em prática, você vai uma observação, algum levantamento de dados, alguma coleta, e você vai analisar à luz do quê? À luz do que você apontou na teoria. Então, como deixar essas duas partes descoladas? Este é um problema que é grave também. Aliás, eu já tratei de 2 problemas graves, né? Esses 2 que eu estou citando. Terceiro erro: achar que o trabalho, TCC, dissertação ou tese, para tese é mais difícil, vai. TCC, dissertação. Achar que é só fundamentação teórica, é só uma revisão de literatura. Achar que é só fazer levantamento do que os autores disseram sobre esse tema. Não é só isso. Não é só revisão de literatura. Ainda que o seu trabalho não tenha uma parte prática, ainda que ele não tenha essa pesquisa empírica de coleta de dados e tal, se você vai fazer só a parte teórica, ainda assim não é só uma revisão de literatura. Você vai revisar a literatura, mas você vai argumentar, você vai contrapor, você vai criar a partir daquilo, você vai dar acréscimo. Então, assim, a fundamentação teórica ela é mais abrangente do que uma revisão de literatura. Ela não é apenas revisão de literatura. A revisão de literatura está contida na fundamentação teórica, mas fundamentação teórica é muito mais que revisão de literatura. E é por isso que eu considero a fundamentação teórica a parte mais difícil de um trabalho científico. Pelo menos em humanos, hein? Talvez não seja a parte mais demorada, mas é a mais difícil, certo? Porque a parte prática, ela não me parece difícil, ela é trabalhosa, tem etapas, né? Tem coleta, tem análise, gráfico, essas coisas. Mas a parte da fundamentação teórica exige mais do nosso intelecto, né? Se a gente faz bem feito. Desenvolver o tema de maneira argumentativa, com lógica dedutiva, indutiva, escolher os autores, raciocinar, fazer inferências e deduções a partir dos autores não é um processo fácil. Uma vez que a fundamentação teórica está resolvida, a parte prática fica fácil, você até relaxa se tiver que fazê-lo. Você até relaxa porque você não precisa gastar tanto intelecto, você precisa fazer, mas ela não vai exigir tanto do seu intelecto, ela vai exigir do seu tempo, certo? Quarto erro, que ele também é decorrente do primeiro que eu falei, da falta de delimitação. Nem sempre, às vezes, boa parte das vezes é decorrente. É você apenas apresentar, descrever a pesquisa prática. Ou seja, se você usou questionário, entrevista, você tabula os dados, faz gráfico e tal, você apenas apresenta o resultado daquilo que você coletou. Seja por meio de entrevista, seja por meio de questionário, seja por meio de observação direta. Você apenas descreve e acha que a descrição é o suficiente. Cansei de ver muitos trabalhos pararem apenas na descrição. Descreve, mal associa com a fundamentação teórica e não tem interpretação e não tem discussão. Muitas vezes isso acontece, como eu já falei, por falta de tempo. Não delimitou o suficiente, o prazo correu, a pessoa se enrolou. Mas às vezes é porque a pessoa acha que é só aquilo. Por que vocês acham que se chama análise e interpretação de dados? Ou então análise, interpretação e discussão de dados? Ou, enfim, essa análise, ela é no sentido analítico, de você descrever. Então, se você coloca tabela, se você coloca gráfico, se você coloca quadro, você descreve o que está escrito, né? Análise no sentido de analítico, de descritivo. Depois você tem que interpretar à luz do que foi apresentado na fundamentação teórica e fazer a discussão e suas conclusões. Então, assim, é muito comum ver essa parte pela metade. E isso também é grave. Aliás, só tratei de erros graves até agora. Também é grave por quê?
porque essa é a parte que mais importa. É a parte do seu acréscimo, é a parte da sua contribuição, é a parte da sua interpretação, de você confrontar autores teóricos com a prática e acrescentar a sua percepção, suas inferências a partir disso. Quinto erro, que vai ser duplo porque tem a mesma natureza. Eu vou falar de duas coisas, mas tem a mesma natureza. Que é o quê? Tratar as conclusão, que eu chamo de considerações finais, hein? Se você tem dúvidas sobre conclusões ou considerações finais, considerações finais. A gente não conclui trabalho científico, porque, por definição, trabalho científico não é concluído nunca, né? Se a gente tem que seguir o princípio da refutabilidade, ele não pode ser concluído. Você abandona, você termina a sua contribuição. Por isso que fica melhor considerações finais. Mas enfim, se você colocar conclusão lá, isso não é grave, nem é considerado erro. Mas enfim, nesta parte você não pode citar. Explico melhor. Não é que você não pode fazer referência a outros autores. Você pode, desde que você já tenha utilizado esse autor, já tenha sistematizado todos os conceitos dele na fundamentação teórica, você vai retomar uma ideia já discutida. Aí você pode retomar o autor, pode até usar uma aspinha para alguma coisinha, um trechinho pequeno, às vezes é só um termo, e utilizar. Mas citação nova, ideia nova, nunca. Ali não é espaço para isso. E outra coisa também que a gente acha errado aí, né, nessa parte do trabalho, é a conclusão da pesquisa prática. Conclusão do resultado. Não, a conclusão, ou considerações finais, como eu prefiro, sobre o trabalho inteiro. Então, se o seu trabalho tem hipóteses, você retoma as hipóteses, você retoma os objetivos, você fala das principais contribuições teóricas, você fala dos resultados da parte prática, você faz recomendações, você fala da limitação da pesquisa. Enfim, você faz essa abrangência, você aborda, finaliza de maneira a retomar os principais pontos para finalizar, certo? E eu falei que é duplo por quê? Porque o resumo já é a parte inicial, ele também tem que ser abrangente. As pessoas acham que no resumo você fala dos objetivos, uma coisa em outra. Então, não, você também tem que apresentar a metodologia utilizada, nem que seja só a pesquisa bibliográfica, e apresentar as conclusões. É resumo do trabalho inteiro, não é um resumo da introdução. Na introdução você não apresenta a conclusão, mas é resumo do trabalho inteiro. Você tem que apresentar as principais conclusões da sua pesquisa. Então, assim, as conclusões, você faz uma retomada completa, no resumo também, você resume o trabalho inteiro. Porque muita gente decide ler o trabalho da gente, seja artigo, seja uma monografia, por meio do resumo. Às vezes interessa o método que a gente usou e às vezes interessa as conclusões que a gente chegou, ou a combinação dessas duas coisas, as conclusões que a gente chegou por conta do método que utilizou. Né? Para quem está pesquisando, pesquisador, para pesquisador isso é muito útil. Isso pode ser a razão que faz a pessoa ler o seu trabalho. Eu já li muitos trabalhos por conta disso, quis ver o método utilizado para aquele assunto e a que resultado chegou, por que chegou aquele resultado com aquele método sobre aquele tema. Hein? Isso interessa demais. São essas as minhas observações sobre problemas, erros graves de trabalho científico. 5 mais 6, né? Se eu falei de resumo e conclusão, eu quis tratar da abrangência dessas duas partes do trabalho, mas eu estou falando de duas partes diferentes, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E eu espero que vocês deixem aqui embaixo alguma observação, alguma contribuição sobre que aspecto mais vocês querem que eu comente. Eu acho que eu tenho que fazer ainda um vídeo mais específico sobre metodologia, não sei. Me digam, depois que olharem a playlist, hein, porque eu já falei de algumas coisas. Me digam sobre o que mais vocês querem que eu faça para essa playlist, para essa série, tá bom? Muito obrigada por assistir, eu espero que vocês me sigam no Instagram, o Que Vi do Mundo, e também no Facebook, o Que Vi do Mundo, que é a página do blog. Eu também espero que você tenha gostado e que tenha curtido já esse vídeo. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.